Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Reconstruindo o RH, o podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, que explora as novas fronteiras da gestão de pessoas. O nosso objetivo é apoiar o RH em sua jornada cada vez mais estratégica e conectada às novas demandas de mercado. Eu sou Santiago Andreuza, diretor de produtos do Cenex e do MIT SMA Brasil, e estou aqui muito bem acompanhado com a Lara. Muito obrigada, Santi. Como disse o Santi, eu sou a Lara Silbiger, editora executiva da MIT Sloan Management Review Brasil, e no episódio de hoje vamos falar sobre um novo modelo de atuação do RH, muito mais focado em gerar valor e resultados para o negócio. Mas como virar essa chave em um cenário com tantos desafios, como a própria capacitação dos profissionais que estão no mercado, Santi? Legal, estamos muito entusiasmados em receber uma pessoa para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, é uma das grandes referências, pelo menos que a gente considera, de RH aqui no Brasil. E então a gente vai receber ao palco o André Souza, CEO do Futuro SA. Seja muito bem-vindo, André, ao Reconstruindo o RH. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui a gente, ouvindo aqui no YouTube. Muito obrigado, Lara e Santiago, todo o time, né, do MIT Sloan Management Review pelo convite. É sempre um prazer aqui conversar com vocês, né? Tive a oportunidade de conversar com a Adriana, um pouco falando sobre o futuro do RH, e aqui vai ser um prazer a gente falar um pouco desse RH que precisa gerar cada vez mais resultados, valor, impacto para o negócio. Então vai ser um prazer bater esse papo com vocês. André, o prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. E para a gente começar, eu queria aqui fazer um breve apanhado aqui da sua trajetória, que é riquíssima, né, na gestão de pessoas. Você passou pela Bayer, Monsanto, Coca-Cola. E aí eu queria saber o que fez você migrar, né, de um executivo de RH para consultor na transformação do próprio RH. Houve um fator decisivo aí nessa trajetória? Vamos lá, né? Esse movimento, eu diria para vocês que foi um movimento bem natural, assim, porque esse movimento da transformação do RH eu comecei a fazer ainda quando eu estava atuando como executivo de RH, né? Opa. Então, eu não sou original, né? Um ser de RH que nasceu como RH, né? Eu vim da área de produtos e marketing. E já logo no início ali da minha trajetória, eu acabei recebendo um convite para ir para a área de recursos humanos. E aí foi uma trajetória de 20 anos como executivo de RH. Só que essa origem aí, né, de produtos e marketing, ela me deu um diferencial, né, que é essa proximidade de saber falar a linguagem do negócio, saber traduzir todo aquele linguajar que o RH tem em impacto e resultado para o negócio, né? Então, acabei sendo muito conhecido ao longo da minha trajetória como executivo, como uma pessoa que conseguia fazer muito bem essa ponte e transformar muito da subjetividade que, né, o lado humano do RH traz, mas transformar isso em temas mais objetivos, mais concretos para as áreas de negócio. E, obviamente, isso vai se ampliando, né, Lara e Santiago, de uma forma que, naturalmente, outras empresas começam a ouvir, querer saber como é que é e tal. E, ao longo do tempo, eu acabei, naturalmente, sendo convidado, né, para falar palestras ou rodas de conversa com outros executivos sobre o que eu estava fazendo de diferente, né, que fazia as coisas de forma mais rápida, com mais impacto, com mais resultados. E, obviamente, você começa a perceber que estou fazendo alguma coisa de diferente aqui que o mercado talvez precise. Então, acho que foi um movimento natural de gerar também mais impacto para mais empresas. É como se eu ficar apenas ali fazendo aquele tipo de atuação de RH numa empresa só não fosse mais o suficiente. Então, acabou sendo um movimento bem natural. Mas o fator decisivo talvez não tenha sido algo que você fazia diferente. E eu queria saber o que é esse algo. O que você identifica como esse algo que era diferente e que talvez tenha sido esse fator decisivo, né? Para ver se eu preciso fazer uma coisa diferente, posso fazer uma coisa diferente.
Acho que se eu pudesse resumir, né, acho que tem várias coisas, né, que a gente fazia de diferente, né, nas empresas que eu atuei. Mas se tem algo assim que eu poderia resumir, é tipo, tudo que o RH faz, ele precisa gerar ou mais vendas, ou menos custos, ou maior produtividade para o negócio. Então, assim, tem uma frase do Dave Urich, né, que é bem famosa, que o RH precisa parar de fazer RH para o RH. Então, basicamente, a filosofia era essa, tipo, gente, a gente vai fazer esse projeto para quê? Qual o impacto que vai gerar para o negócio? Ou a gente está fazendo para dentro do RH, ou está fazendo para ganhar uma premiação, ou está fazendo para, sei lá, fazer o que outras empresas estão fazendo, ou o que o mercado está fazendo. E muitas vezes é um movimento que as áreas de RH acabam perseguindo, né? Buscando o que o mercado está fazendo, mas não necessariamente o que o mercado está fazendo é o que a sua empresa precisa fazer naquele momento. Então, acho que se eu pudesse resumir, é tipo, realmente saber conectar muito bem todas as ações que o RH faz para gerar impacto e resultado para o negócio. Senão, a decisão é não fazer. Adorei essa frase para o RH, para o RH. Eu queria que você explorasse ao longo da nossa conversa de onde você volta para ela. Vamos falar. Santi, é contigo. Legal, maravilha, André. E eu sou da área de tecnologia, e aí eu me identifico muito com algumas coisas em relação ao RH, e uma delas é ter quando a gente olha na linha do tempo, assim, são áreas que foram vistas como áreas muito técnicas e de suporte ao longo do tempo, e depois elas foram evoluindo mais para dentro do negócio, né? Então, tanto é que a gente vê esse movimento todo estratégico, né? Tu traz bastante essa bagagem, inclusive, na tua fala anterior, tu falou um pouco isso. Então, a minha pergunta está muito vinculada a basicamente 2 pontos, assim. Como as empresas estão enxergando o RH nesse momento atual, pelo que tu tem, né, pelo que tu tem observado, assim, e como é que elas estão se estruturando e se preparando para essa mudança. Então, é óbvio que acredito que tu tenha contato com diversos tipos de empresa, mas a gente pode falar aqui um pouco mais de médias e grandes corporações, que eu acho que é mais o nosso público-alvo, né, em especial Big Corps. E então, eu queria te ouvir, assim, o que tu tem visto no mercado, nas tuas conversas, nas suas consultorias, como é que elas estão enxergando esse RH e o que elas estão fazendo para a própria empresa, né, se preparar para receber e para também impulsionar esse RH mais estratégico. Sim. Beleza. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que, assim, esse desejo, né, de atuar de forma mais estratégica, ela é algo que a gente ouve falar do RH já há 10, 15 anos, né, se fala em RH estratégico. No contato que eu tenho com as empresas, né, de uma forma geral, eu diria para vocês que os líderes de negócios, as empresas de uma forma geral, elas nem sabem que é possível que o RH possa atuar de uma outra forma, né? Porque elas se habituaram tanto com esse RH que realmente é mais operacional, é mais tático, que faz as coisas acontecerem ali no dia a dia, ou organiza eventos e tudo mais, que essa é a visão, né, das empresas em relação à atuação do RH. Então, assim, o RH, para ele realmente transformar a sua atuação, em primeiro lugar, ela precisa olhar a sua atuação como se fosse uma marca. Olhar a área como uma marca, né? Então, os líderes de RH olharem como um posicionamento de marca. Então, assim, só para a gente... E de forma intencional, né? Então, só para a gente, talvez, dar um exemplo assim mais concreto, vamos pegar o exemplo das Havaianas, né? Então, lá na década de 70, 80, né, era a marca, se a gente pensasse em Havaianas naquela época, era um produto altamente popular, né? E que jamais, né, alguém poderia imaginar que ela seria o ícone, né, global que é hoje, até de moda, de estilo, e está na Europa, e está nos Estados Unidos. Você viaja, você vê a Havaianas em qualquer lugar, né? Então, assim, isso não se deu por acaso, né, gente? Né? Não foi do passe de mágica. Esse movimento de rebranding, né, das Havaianas se deu também de forma intencional,
Então, não foi o mercado que olhou para as Havaianas e falou assim, nossa, mas isso aqui pode ser um ícone global. Não. As Havaianas olharam para dentro e falaram assim, olha, a gente está se posicionando dessa forma, a gente atinge determinados públicos dessa forma. A gente quer se posicionar de uma outra forma. O que nós precisamos fazer para isso acontecer? O que não devemos mais fazer para isso acontecer? Então, traçando aqui um paralelo para a área de recursos humanos, a primeira coisa a ser feita é que ir além do desejo de se tornar estratégico é como é que você se posiciona dentro da empresa, né, de forma intencional para se tornar estratégico. Quando você faz esse posicionamento, como qualquer boa marca, eu estou trazendo o meu histórico lá de trás de marketing de produto, né? Isso vale para os produtos de RH também. O que eu, como RH, vou começar a fazer para me posicionar dessa forma e principalmente o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou dizer não, porque o que também eu digo não também constrói a minha marca, né? Então, acho que tem muito a ver com esse espaço que antes de você esperar, ao invés de esperar que a empresa te olhe de uma outra forma, você precisa provocar a empresa e falar assim, não, a gente vai passar a atuar dessa forma porque isso vai gerar esse tipo de resultado para a organização. E para isso a gente vai passar a fazer as coisas dessa forma e vamos passar a não fazer determinadas coisas que antes a gente fazia, que uma outra área ou outra empresa terceirizada, que seja, vai passar a fazer. Então, o primeiro passo, eu diria, é essa questão do posicionamento estratégico, intencional, de escolhas, porque é muito cômodo para a área de recursos humanos se manter fazendo o que sempre fez. Só que isso não vai gerar nenhum tipo de mudança, né, na sua atuação. O que seria o don't? O que seria o não fazer? O que deveria estar no não fazer, assim, para ontem já? Vou trazer uns exemplos, assim, meio básicos, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Páscoa, Dia das Mães e tal, as empresas esperam que alguma área faça isso. Normalmente essa cai na área dos recursos humanos. A minha pergunta é, por que a área de recursos humanos é que cuida disso? Por que não é área de marketing? Por que não é uma área de eventos de marketing? Por que não é uma empresa terceirizada, vinculada a alguma outra área? Então, assim, eu estou dizendo um aspecto bem, assim, um exemplo bem esdrúxulo, mas que isso, por exemplo, quando eu assumia uma área de RH, eu, por exemplo, era uma coisa que a gente não fazia. Assim, mas os eventos e tal, eu falei, tá, mas por que é o RH que tem que fazer? Por que não tem um comitê cross, a organização inteira? Por que isso é um trabalho do RH? Né? Então, é um negócio bem pontual, né? Mas isso é um exemplo. Outro exemplo, determinadas atividades que os líderes deveriam fazer, mas que às vezes o RH assume essa responsabilidade, né? Uma atuação, seja um formulário, às vezes, de avaliação de desempenho, ou um feedback, ou demitir um funcionário até no lugar de um líder que deveria estar fazendo esses feedbacks ao longo do tempo. Então, são atividades que elas são de posicionamento, elas são educativas também para a organização, até onde o RH vai e até onde o RH não vai, por exemplo. Perfeito. E uma outra questão aqui que eu queria colocar para você é de que maneira o RH pode ou deve incentivar uma cultura de colaboração e alto desempenho na empresa, ao mesmo tempo em que o próprio RH fortalece o seu papel estratégico e demonstra a sua colaboração e impacto nos resultados do negócio. Uma questão meio metalinguística aqui, né? O RH fazendo para os outros e para ele mesmo, né? Como que é esse jogo aí? Beleza. Bom, eu vou começar até fazendo um link aí com a questão do posicionamento que a gente falou, que tem um aspecto bem importante que o RH ele subutiliza na sua atuação, que é quando a gente fala de estratégia de pessoas e cultura. E fica tão subjetivo quando a gente fala sobre isso, né, que o negócio nem entende, né? Pô, mas o que você quer dizer com estratégia de pessoas, cultura e tudo mais? E só para
talvez exemplificar um pouquinho melhor, vou dar um exemplo assim, vou dar um ponto assim mais concreto assim para a gente entender. Vamos pegar um exemplo de uma empresa mais famosa assim que a gente conheça. Eu vou falar um pouquinho de como essas coisas se conectam, né? Então vamos pegar, por exemplo, a Netflix, por exemplo. Então vamos imaginar a Netflix lá nos seus primórdios, lá no início das suas operações, onde tinha lá 2 empreendedores que olharam lá, né, tiveram problemas lá com a Blockbuster e viram lá que tinha um problema possível a ser resolvido, né? E falou assim, poxa, mas por que a gente não pode fazer de uma outra forma? Vamos criar um negócio, né? E ele cria um negócio para resolver um problema e fazer isso de uma forma melhor que o concorrente e, obviamente, lucrar. E ele começa a fazer isso, começa a dar resultado e, obviamente, quando vai crescendo, o que acontece quando a empresa cresce? Ela precisa de pessoas, né? Em algum momento, né? Aqueles empreendedores vão precisar de outras pessoas ali. E aí, quando tem pessoas envolvidas, o mesmo empreendedor que dedicou tempo e energia para modular ali a sua estratégia de negócio, definir ali seu modelo de operação, ele não tem o mesmo know-how, ou tempo e energia para criar uma estratégia de pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Qual o perfil do profissional que melhor performa aqui dentro da empresa? Qual o perfil profissional que vai ajudar a gente a ter mais sucesso no mercado? Qual o tipo de cultura que a gente precisa desenvolver aqui dentro da empresa para essa empresa crescer e se desenvolver? Então, no momento que a Netflix começa a crescer, ela não pensa nisso. Ela vai botando gente para dentro e vai crescendo, etc. e tal. E chega um momento ali da Netflix, ali quando chega ali, eles têm 120 pessoas, eles tiveram uma crise de faturamento e tiveram que demitir, né, cerca ali de 30% das pessoas. E ali eles tiveram que adotar um critério, né? Assim, pô, não vou demitir qualquer pessoa. Quem a gente vai demitir, né? Por mais doloroso que seja, qual critério que a gente vai utilizar? E aí, intuitivamente, vai se criando uma estratégia de pessoas, né? Então, eles demitiram quem? Quer dizer, quem eles mantiveram? Mantiveram as pessoas que tinham alta performance e que tinham cultura, trabalhavam do mesmo modelo que eles acreditavam que era o que mais funcionava, né? Que seria a cultura da empresa. E ok, demitiram, aqueles primeiros dias muito doloroso, etc. e tal, mas eles perceberam que alguns dias depois a empresa começou a ter melhores resultados, melhor colaboração, melhor desempenho com menos pessoas do que quando tinha com mais pessoas. E ali criou-se ali um primeiro embrião da estratégia que fez a empresa ser o que é hoje, né? Que é uma cultura de alta performance, remunerar pessoas de alta performance muito, mas muito acima da média do mercado, e esses profissionais com cada vez mais autonomia e responsabilidade. Esse foi o padrão que se criou a partir dali. Por que eu estou contando essa história toda? Porque a criação dessa estratégia de pessoas, ela não precisa ser reativa, ela não precisa esperar uma crise acontecer. Então, a gente vê, por exemplo, todo o movimento da inteligência artificial, que certamente é uma ameaça para o Google, né, no mecanismo de busca do Google. Então, assim, se estivesse no Google hoje, como é que o RH pode ajudar a transformar a estratégia de pessoas para que ela possa atrair mais profissionais que tenham capacidades que o Google talvez não tenha hoje, né, que isso está sendo desenvolvido hoje dentro do mercado. Então, isso é algo que nem toda RH hoje ele faz de forma proativa. Ele não tem um olhar de ver o que está acontecendo no mercado, que a empresa está atuando, e chegar para o time executivo ou chegar para os líderes de negócio e falar, olha, a gente está enfrentando esse desafio e a gente precisa criar uma estratégia aqui para definir quais perfis de talento a gente precisa, qual a melhor forma de atuar, qual o modelo de liderança nosso, qual tipo de líder tem que ficar aqui, qual tipo de líder que não tem que ficar. Então,
o que eu diria para vocês é que esse lado de conectar a estratégia de pessoas e cultura à estratégia do negócio, eu acho que é o grande impulsionador para o RH ele gerar não só alta performance para o negócio, mas ele gerar alta performance para a própria área. E demonstrar isso, né? A questão de demonstrar a sua colaboração. E como que mostra isso o impacto direto no negócio? Como que mostra isso o RH? Você sempre, num processo de mudança que você quer fazer, né, Laura, você tem um ponto A, que é o estado atual, o momento presente, né? Então, você tem uma série de números, né, que mostram se você está bem ou se você está mal, no que você está, enfim, fazendo e tudo mais. E você tem um ponto B, que é o que você deseja alcançar. O grande X aí para o RH, para a área de RH, é que ele não está habituado a definir esses indicadores de forma tão concreta, porque ela vai direto no que fazer. Então, tipo, vamos criar um programa de liderança. Tá, mas com base em que esse programa de desenvolvimento de liderança vai ser construído? O que está acontecendo com os líderes hoje? E o que vai acontecer de diferente depois desse programa de desenvolvimento de liderança? Vai ter um retorno sobre esse investimento? Isso, vai ter... a gente vai ter uma pesquisa que vai mostrar que a qualidade da liderança melhorou comparado ao que é hoje. A gente vai ter menos pessoas de alta performance que pedem demissão. A gente vai ter mais pessoas de alta performance sendo promovidas. Vamos ter uma melhor prontidão dos sucessores dentro da empresa. O que está acontecendo de problemático dentro da empresa que esse programa, ao ser executado, vai mudar? Então, muitas vezes, os desenhos dos programas, de uma forma geral, estou falando de liderança, mas pode ser de qualquer outro tipo de programa que o RH venha a criar, ele parte de premissas do tipo, o que a Amazon está fazendo, o que o Google está fazendo, o que a Embraer está fazendo. Cara, tá, mas o que é importante para você fazer? Que às vezes o que está sendo feito lá na Apple não tem nada a ver com a tua realidade, entendeu? Então, você vai criar e desenhar programas que vão mexer com os resultados do que você tem dentro do seu perfil de negócio. Legal, André. Tem muitas diferente coisas. o jeito de construir, né? Porque o pessoal tende a construir o programa antes e vamos ver o que vai acontecer com os resultados. Não. Vê o que está hoje, constrói o programa orientado a mexer com esses indicadores e depois vê o resultado. Sim, e além disso, acho que tem muitos elementos na tua fala que são legais, desde a história do fit cultural, sem saber que é um fit cultural, né? Que é meio que efeito manada, assim, que é, se a gente trabalha assim como grupo e as pessoas que trabalham assim, isso é o quê? Cultura, não é? Então, acho que, né, tem esse começo de empresa que é interessante, assim, eu acho esse ponto super legal, que é tu esbarrar, né, numa encruzilhada para entender o que é a tua própria cultura, né, e se questionar, inclusive. Acho que isso é legal. Mas eu vou pegar aqui uma dor que a gente escuta muito dos RHs, principalmente dos quais a gente lida quando a gente fala de capacitação e de programas de desenvolvimento de liderança, que no nosso caso é a nossa principal entrega. A gente percebe um Pareto invertido ali, e aí eu vou explicar o que a gente percebe que muitas vezes essa preocupação do que entregar, ele fica muito limitado ao que e acaba quando acaba a entrega. Eu acho que está trazendo justamente ao contrário, né? Que beleza, o que entregar vai fazer parte de um negócio que é bem maior e que talvez o nosso esforço maior esteja em planejar bem, porque aí a gente vai óbvio que a execução é super importante, né? Mas planejar bem, não se baseando em qualquer coisa, mas pegando referências e adaptando nosso contexto, etc. Mas também depois ser muito consistente, né? E acho que aqui tem uma dificuldade que a gente enfrenta muito. Então, tu falou um pouquinho das pesquisas, de coisas que podem ser, né, potenciais indicadores. E aí eu vou trazer uma pergunta que pode ser respondida bem rápida, mas pela tua experiência, assim, quais são outros indicadores que tu vê que podem ser legais também de ROI, de capacitação e de programas de desenvolvimento de liderança ou de qualquer outro tipo de desenvolvimento? Que eu acho que essa pergunta é de $1 bilhão, né? Porque depende de contexto, depende de um monte de coisa,
mas acho legal te ouvir baseado no que tu já viu, no que tu já fez, de coisas que tu acha interessante quando a gente vê cases e também estuda por aí. Sim, sim, a questão dos indicadores, óbvio, né, varia da necessidade de empresa, de cada empresa, mas assim, dá alguns exemplos, né, de talvez indicadores um pouco não usuais, né, que as empresas poderiam utilizar. Por exemplo, a gente pode analisar o percentual de líderes dentro da empresa que formam outros líderes. Isso é um indicador interessante, né, porque é uma das principais missões aí de qualquer liderança dentro da empresa é formar outros líderes. Percentual de líderes que têm o menor turnover de profissionais de alta performance e potencial dentro da empresa, né, que é um resultado bem importante, né, da atuação da liderança. Percentual, esse é já um outro tema aqui relacionado, por exemplo, à cultura. Por exemplo, percentual de novos profissionais que são contratados dentro da empresa que confirmam que o Employee Value Proposition, né, o que foi vendido para ele, né, o que é a empresa, realmente é a cultura da empresa. Então, né, o quanto o EVP está conectado com a cultura real da empresa, que muitas vezes há uma venda, né, no sentido de eu querer atrair o Santiago ou a Lara a trabalhar na minha empresa, eu vendo, né, pô, não, a Futura SE é assim, é assado e tal, e na hora que a pessoa senta na cadeira, opa, aquilo, né, não é muito bem aquilo que aconteceu. Então, esse também é um elemento bem importante para mensurar, por exemplo, qualidade de Employee Value Proposition ou o quanto a empresa tem essa cultura bem definida, né, atual, né? E aí por aí vai, né? Dei alguns exemplos aqui para vocês, mas assim, poderia criar aqui diversos, né? Então, percentual de profissionais com alta prontidão nos planos de sucessão, né? Também é um elemento bem importante para a empresa, em especial em posições críticas, que são tipo cadeiras que não podem estar desocupadas, né? Seja por conta da raridade dessas posições, né? Ou, né, raridade do ponto de vista de competências, ou por, enfim, questões realmente que, cara, não tem essas pessoas, né? Tudo mosca branca dentro do mercado, você não consegue achar. Sim, ou talvez dependência daquela área para o negócio, né? Que pô, isso. Se sair essa área aqui, desorganiza. Diminui a receita drasticamente, Exato. né? Você tem uma queda ali de 15% no faturamento ou no lucro, etc. Não, legal. Uma mini aula de indicadores para o pessoal aqui, então, obrigado pelos exemplos. De fato, eles não são indicadores triviais, né? Acho que aqui tem uma outra parte também, quando a gente fala de talentos, vamos dizer assim, que eu acho que tem um termo que a gente leu aqui numa entrevista que você fez para a gente, da nossa última pesquisa, que são os polímatas digitais. E não sei se todo mundo está familiarizado com o termo polímata, né? Mas eu vou deixar tu explicar, inclusive, mas tem uma questão de soma de competências, de transdisciplinaridade bacana aqui. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso contigo, justamente em relação a esses perfis, né? Que quando a gente fala de um perfil mais estratégico, uma atuação mais estratégica de RH, automaticamente a gente está estabelecendo novos perfis, né? De pessoas que atuam nessa área. E, em geral, são perfis mais complexos, né? Porque eles vão abarcar mais áreas de conhecimento. Aí entra, acho que a história da polimatia. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses perfis e que desafios e oportunidades eles trazem para o RH do futuro. Então, acho legal explorar isso contigo e também, né, trazer um pouco da tua história conectada a isso, porque como tu falou no começo, tu vem de outra área, então automaticamente já tem outras áreas de conhecimento que também, né, se somam agora ao RH, e como é que tu está catapultando isso quando a gente fala de futuro. Então, basicamente, é essa visão de um perfil de RH mais contemporâneo e olhando para frente, e também como tu se enxerga sendo o próprio case, né, vamos dizer assim, a cobaia de um polímata digital ali atuando no RH. Legal. Nossa, gente, esse tema aí dá muito pano para manga, assim, para a gente falar de diferentes impactos, assim, dentro do RH. Vou resumir um pouquinho primeiro a questão do conceito, né, do polímata e o que é o polímata digital. O polímata, basicamente,
são pessoas altamente curiosas, né, que se interessam por infinidade de temas que muitos deles não estão relacionados entre si inicialmente. Então, talvez um grande exemplo aí de um polímata histórico, né, um gênio, né, disso seria o Leonardo da Vinci, né, que mesclou conhecimentos em anatomia, de olhar para a natureza, toda a questão da biologia ali para ver os movimentos mecânicos dos animais e colocar isso em esculturas, na arte, engenharia, invenções, enfim. Ele talvez seja um grande exemplo do que é um polímata, assim como a gente teve tantos outros, né? Steve Jobs, que foi lá na Índia, estudou tipografia e isso gerou toda a inspiração do design e tudo mais. Então, o que a gente vê é que isso era muito difícil no passado, né? Fazer isso no passado, porque o cara tem que ir lá na biblioteca procurar um livro. No caso do Steve Jobs, foi lá para a Índia e depois fez um curso de tipografia. A diferença é que hoje isso está muito mais acessível, né? Na palma da nossa mão, no celular, no computador, a gente vai e começa a estudar coisas que a gente queira. Daí que vem o termo do polímata digital, porque esse processo, para quem é muito curioso, ele é um processo muito acelerado. Isso, obviamente, gera uma série de mudanças na forma como as empresas podem vir a gerir talentos daqui para frente. Por quê? Porque se a gente observar, pode não ser o caso da sua empresa aí que você está assistindo, né, de você que esteja assistindo a gente, mas é o caso da grande maioria das empresas, a forma como as empresas construíram a gestão de talentos, ela ainda remonta a um jeito de pensar crescimento como apenas ser um crescimento vertical, um crescimento na hierarquia, né? Então, o que é um talento, né, na maior parte das empresas? É a pessoa que pode ascender, né, a posições de liderança. Eventualmente, você pode ter uma empresa que tenha carreira Y e tal, mas mesmo assim, se a gente espremer bem assim, desafiar bem cada uma dessas empresas, a gente vai observar que esse colaborador individual, ele não vai ter, talvez, o mesmo nível de crescimento, até financeiro, principalmente financeiro, do que um líder que vai ser gerente sênior, diretor, vice-presidente, até presidente da empresa. Então, esse Y, acho que nem é um Y, ele fica assim, uma carreira bem longa para quem é na hierarquia, e uma retinha assim, bem pequenininha assim, para quem vai para uma carreira um pouco mais individual. Então, o que tende a acontecer, né, nas empresas daqui para frente, as empresas que vão começar a observar esse movimento de, cara, como é que eu posso aproveitar que o Santiago, ele é um cara que veio de tecnologia, está trabalhando hoje com questões de liderança, ele tem um rol de interesses que hoje não são aplicados na posição que ele ocupa, mas que poderia ser aplicado em diferentes projetos que a gente tem aqui na empresa, não necessariamente dentro da área vertical que ele faz parte. Então, assim, o modelo que a gente vê das estruturas organizacionais, né? Então, marketing, finanças, vendas, financeiro, etc., é como se a gente pudesse, a partir de agora, ter um olhar sobre esse talento de falar assim, poxa, o André, ele tem quais tipos de talentos que permitem que ele navegue de forma cruzada entre diferentes áreas, dependendo do projeto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu trabalhasse em marketing e que eu tenho mega de conhecimento de produto. Então, um projeto de reposicionamento da marca do RH, isso é uma capacidade incrível. Eu, no meu caso, né, assim, poxa, o André veio de marketing, trabalha aqui no RH, vamos trazer o André aqui para esse projeto. Então, o que pode acabar acontecendo no futuro, isso não é ainda uma realidade das empresas, mas é que as pessoas começarem a estar organizadas em torno de problemas complexos a serem resolvidos, onde você está alocado numa estrutura organizacional, porque tem que estar, né, muitas vezes na empresa, mas você pode estar, na verdade, alocando seus talentos em diferentes projetos, em diferentes áreas, que é uma forma muito mais inteligente de aproveitar os talentos de forma plena desse polímata digital do que
eu ficar preso numa estrutura, que muitas vezes eu entrei nessa estrutura também por condições que o mundo me levou a trabalhar naquela área. Então, por exemplo, tem muitas vezes pessoas que não têm talento para trabalhar em finanças, mas acabaram entrando naquela área como estagiário, porque foi o primeiro estágio que se abriu e ele agarrou aquilo com todas as forças. E ficou. E como ele foi performando bem, a duras penas, né? Assim, o André é um talento em finanças, né? Ele tem que ficar em finanças, porque ele é um talento. Aí o cara vira coordenador, vira gerente. Ele odeia finanças, mas ele está lá, firme e forte, né? Então, assim, imagina, né, o campo de possibilidades que se abre para esse André, né, hipotético, que tem entrado em finanças, fala, André, a gente tem aqui agora um projeto aqui de RH. Assim, eu quero participar, porque eu adoro essa questão de gestão de pessoas, criar estratégias. Aí as pessoas vão olhar para mim e falar assim, você, André, você que é o cara de finanças? Eu falei, não, eu sou de finanças porque eu entrei aqui, mas eu não queria estar aqui, né? Então, eu estou preso nessa estrutura, né? Mas, André, eu te pergunto o seguinte, como que as áreas de treinamento e desenvolvimento podem fomentar, desenvolver, né, nas pessoas que estão dentro de casa, né, nos colaboradores que estão dentro de casa, competências e habilidades para que eles se tornem polímatas e polímatas digitais, né? Porque não necessariamente as pessoas chegam assim, né? São ainda, né, raridades ainda, né? Não é todo mundo. Então, qual é o papel das empresas para que haja essas pessoas, né? Pessoas que, inclusive, não só naveguem por diferentes setores, mas naveguem com profundidade e influência real nos resultados. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda é um pedido, para que você compartilhe com a gente um caso real em que você tenha vivenciado ou que você tenha liderado. E que você conte os resultados também de um case, né? Perfeito. Já vou dar a resposta, então, com o case logo, que o case já embarca aí uma série de ensinamentos, né? Isso que eu vou falar agora, algumas empresas, né, poucas que eu tive contato, fazem, tá? Mas não são todas que fazem, então talvez seja algo interessante para quem está nos ouvindo ou vendo poder saber. Por conta dessa estrutura verticalizada que a gente falou, é muito comum em gestão de talentos, né, que quando a gente faz identificação de profissionais de alto potencial, que esses profissionais de alto potencial eles sejam vistos também de uma forma verticalizada. Então, assim, o cara que é alto potencial em finanças, ele é alto potencial em finanças, mas ele não é visto como um cara de alto potencial que poderia, por exemplo, atuar em supply chain, ou até na área comercial, ou na área de marketing. Não é comum isso acontecer, né, num processo tradicional de gestão de talentos. No case aí, né, que eu trago para vocês, essa era uma realidade. O talento era visto até para que garantisse a ele uma visão mais horizontal dos desafios da empresa e ele também incorporar dores que as outras áreas tinham, eventualmente, essa pessoa tinha que passar por áreas muito diferentes do que ela estava acostumada, sair completamente da sua zona de conforto. E isso gerava, de uma forma direta e indireta, o desenvolvimento de capacidades e habilidades para esse profissional que nenhuma universidade, nenhum MBA traria para ele, porque esse cara que era de finanças e foi trabalhar em marketing, uma área totalmente diferente. Obviamente, ele ia trazer essa expertise para a área de marketing, mas quem estava no entorno dele, a equipe, seus pares, seu gestor, ia trazer uma carga de ensinamento para ele que quando ele voltasse para a área de finanças, ele ia ser um profissional muito mais completo, né, para seguir ali a sua carreira. Então, e a empresa tinha esse rodízio, um programa de rodízio, assim? Não era um rodízio, era tipo, a visão de talento era um talento, esse talento poderia ser desenvolvido melhor trabalhando em quais outras áreas dentro da empresa, né, para que ele pudesse ser um profissional mais completo. Então, essa era a visão. Onde poderia estar. Onde ele poderia estar, cruzando também com desejos e aspirações do próprio profissional, né? Então, ele sabia que existia essa intenção
de se formar profissionais que tinham uma visão mais horizontal e mais macro da empresa, e ele sabia que ele tinha que indicar algumas áreas que para ele seriam mais interessantes. E, ao mesmo tempo, a gente cruzava isso. Então, era bastante comum, né, nesse caso, da gente ver profissionais migrando para áreas totalmente distintas, né? E, obviamente, você tem que dar o tempo ali de desenvolvimento. Isso dava também uma característica muito importante para um polímata digital, que é a agilidade no aprendizado, que é fundamental hoje, né? É muita coisa mudando muito rápido. Então, se esse profissional ele não aprendesse muito rápido, que era uma característica que a gente precisava, né, desse profissional por conta das mudanças daquele mercado, esse profissional ele ia ficar para trás e ele ia provar que ele não era capaz de realmente ser ágil no seu desenvolvimento. Então, ele tinha que correr atrás do prejuízo, ele não sabia nada daquilo, ia ter que aprender conceitos, ir a campo, visitar cliente e ser mentorado por alguém mais... Ele ia ter que se cercar de artifícios que vão muito além de um treinamento formal. Então, coaching, mentoria de pares, mentoria da sua própria equipe, além do desenvolvimento... Entender, oferecer essa estrutura para ele. Exatamente. Né? E nesse caso aí, né, eu liderava toda essa estrutura, né? Então, toda essa estratégia ela foi concebida para fazer a aceleração de profissionais dessa forma, né? Então, porque assim, o maior risco, né, gente, para uma empresa de rápido crescimento, ela não ter profissionais que estão se desenvolvendo no mínimo na mesma velocidade que a empresa está crescendo. Então, assim, era uma necessidade e um imperativo do negócio. Então, tinha que se criar uma estratégia totalmente diferente do que a gente estava habituado, né, no mercado para fazer isso acontecer. Legal, acho que aqui tem vários insights também de aprendizado, não baseado em problemas só, mas quando você traz esse ponto de organização mais parecido com squads, vamos dizer assim, conectando com capacitação, acho que aqui tem uma forma também que não é tão comum de enxergar o aprendizado, que talvez levar pessoas de múltiplas áreas que enfrentam o mesmo problema para a mesma capacitação baseada num problema, né? Não só numa área ou em problemas comuns das áreas, né? E aí até a gente, nessa mesma pesquisa que você nos ajudou ali, trazendo o seu olhar, uma das coisas que a gente recomenda é isso também, misturar um pouco mais, né, profissionais de múltiplas áreas para não ficar aquela coisa muito verticalizada como você trouxe também, a troca ser, né, mais de pares lateralmente. Então, acho que aqui tem um ponto bem interessante, assim. E falando, obviamente, mais na lógica, assim, de perfil e tecnologia, esses impactos todos, não tem como fugir da trend do momento aí há uns 2 anos, né, a história da inteligência artificial. Então, como é que você vê hoje, em especial inteligência artificial, mas também se tiver outras tecnologias emergentes para trazer para a gente, impactando o RH e também auxiliando, a gente queria saber um pouquinho da sua visão em relação a isso. Inteligência artificial é lugar comum, né, de aspectos de transformação. Acho que relacionado a pessoas, ele muda muito assim a forma de atuar do RH. Acho que ainda está todo mundo muito numa fase de experimentação, mas já dá para observar, por exemplo, que muitas atividades que o RH hoje executa, ele tem um potencial bem grande, né, nos aspectos operacionais de serem trabalhados em conjunto com a inteligência artificial. Então, a gente vê, por exemplo, na parte de recrutamento e seleção, já ferramentas já bem estruturadas, o próprio LinkedIn tem, e outras empresas, em especial americanas, né, que estão muito à frente nesse ponto, de já criar os job descriptions, já dar respostas automatizadas para candidatos, fazer uma pré-seleção dos candidatos, toda a parte que era muito manual, ela começa a dar sinais que tende a ser automatizado, né? E isso vale para outras
os outros subsistemas dentro da área de recursos humanos, a gente poderia dar inúmeros exemplos. O grande ponto aí de reflexão para o RH, para os profissionais de RH, líderes de RH que estão aqui vendo, ouvindo a gente, é uma provocação que eu já faço há bastante tempo e que agora está começando a se transformar em realidade, que é uma pergunta que eu faço, que às vezes incomoda um pouco, mas ela é bem importante de se fazer, que sempre há uma reclamação da área de recursos humanos da carga operacional da área, né? E que não dá tempo para atuar de forma mais estratégica e tudo mais. E a minha pergunta está muito relacionada a isso. Se a gente tirasse boa parte dessas atividades operacionais, o que você faria com esse tempo a partir de agora? Como é que você geraria mais valor, impacto e resultados para o negócio, já que você vai passar a ter esse tempo? Porque é exatamente aí que mora a oportunidade. Porque se você não aproveitar essa oportunidade, alguém que faça isso provavelmente vai ser mais valorizado do que a tua atuação. Porque se você vai ser visto ainda como a pessoa que fazia essa operação acontecer. Aí eu vou emendar com uma outra pergunta aqui, que não é sobre a substituição, mas é sobre, talvez, a colaboração aqui para a estratégia, né? Eu queria saber quais tecnologias emergentes você já identificou, já demonstraram maior potencial para influenciar as estratégias de RH. Não no nível operacional, mas realmente no nível de definição, de desenvolvimento de estratégias, né? E de que forma isso, um case também, cria um case, né? Que você tenha liderado, ou que você tenha ali, não sei, na época que você estava ali como executivo, e de que forma isso, de fato, né? Uma dessas tecnologias emergentes realmente se refletiu nos resultados da empresa, né? E que resultados exatamente tem mudado já com tecnologias emergentes. Não só necessariamente IA, né? Mas... Vamos pegar aquele exemplo que a gente deu da construção de um programa de desenvolvimento de liderança, né, onde ele é desenhado e construído a partir de desafios, né, que foram identificados a partir de analytics, né, que a gente mapeou quais são os indicadores que a gente viu que tem problemas, criamos o programa e geramos ali uma solução. Muito desses indicadores, Lara, eles são altamente difíceis para serem consolidados, estruturados e tudo mais, em especial os qualitativos, né? Porque o quantitativo, às vezes você cria uma pesquisa e tudo mais, mas o qualitativo, numa big corp, né, numa média empresa que está virando uma grande empresa, a gente está falando aí de milhares, né, dezenas de milhares ou centenas de milhares de inputs, né, de qualitativos. Então, a consolidação, muitas vezes, dessas informações, hoje ela é acelerada, né, em segundos, né, uma consolidação de conclusões ali de aspectos qualitativos que municiam, do ponto de vista de dados, para você tomar as melhores decisões de construções de programas ou estratégias que você precisa tomar. Então, esse é um exemplo, assim, bem... E quais são as tecnologias, quais são as ferramentas? Enfim, mecanismos de inteligência artificial mesmo, né? Ferramentas que estão sendo criadas hoje, né, para você fazer essa consolidação e sumarização rápida e eficiente de inputs, seja numérico ou seja qualitativo, né? Em especial qualitativo, porque a gente vê aí o ChatGPT, você dá ali uma série de informações para ele e fala assim, resuma isso aí em 3 parágrafos para mim. E ele vai lá e faz um resumo belíssimo e fácil, né? Algo que demandaria certamente alguns dias de trabalho de várias pessoas, né? Inclusive, André, isso agora que você trouxe, né, conecta muito com a lógica do que você falou de capacidades instaladas, né? Então, talvez, tá aqui um insight para o pessoal também, mas se pegar os desafios, cruzar com a estratégia e perguntar quais capacidades instaladas a gente precisa ter, talvez o seu plano de capacitação esteja pronto a partir daí, né? Ou pelo menos os insumos dele, né? O que precisa ser desenvolvido. Bem Exato. Legal. Assim, gente, dá para fazer muita coisa. Então, por exemplo, se você, como profissional de RH,
Você conversou com diversos profissionais dentro da empresa sobre tendências do mercado, né? O que está acontecendo, quais são os desafios da empresa para os próximos anos e tudo mais. Você conversou com outras empresas, né, para entender o mercado como um todo. E você consolida tudo isso, e você conversa com a inteligência artificial para te gerar inputs adicionais com base em tudo que você viu. Você está trabalhando ali em colaboração para te gerar ali inputs para você criar uma estratégia para o negócio. Ok, com base no que a empresa tem de desafios para o futuro, o que eu vou fazer para ajudar essa empresa a ter sucesso no seu mercado, não só no presente, mas principalmente no futuro, que é algo que nenhum executivo para pensar do ponto de vista da estratégia de pessoas. E eles esperam que o RH faça isso. Mas está todo mundo tão exacerbado em relação às suas atividades do dia a dia que muitos não têm o tempo adequado para fazer isso. A inteligência artificial vai dar condições, já está dando condições de você otimizar esse tempo para fazer isso. Eu queria saber que outras tecnologias emergentes que ainda não estão sendo amplamente, né, aplicadas, a gente está falando aqui, por exemplo, de People Analytics, né, imagino que você está falando aqui de People Analytics integrada com o IA, né, que seja um caminho aqui para essa análise quali, né? Era sobre isso que você estava falando? Até estou perguntando, assim, né? Sim, é sobre isso. Isso. Sim, é sobre isso. Outras coisas que você... outros elementos que têm sido bem utilizados, né, do ponto de vista de tecnologia, apesar de não ser algo totalmente novo, mas é novo do ponto de vista de aplicação, que é o famoso Organizational Network Analysis, né, o tal do ONA. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma análise de pontos, né, que assim, uma coisa é você ser líder, você ser diretor da empresa e, obviamente, você tem uma influência num grande número de pessoas. Mas você tem ali aquele analista sênior, que é o cara que detém um conhecimento, influência, que, sabe, se comunica bem e que ele é um ponto de impacto, de comunicação, influência, cultura, que ele não é facilmente mapeável, né? Quando a gente olha estruturas organizacionais. Então, esse é um mecanismo também que hoje já há sistemas para fazer isso. Você joga isso lê Slack, lê e-mail, lê Notion, lê todas as interações que a empresa tem e vê quem são realmente tomadores de decisão ou influencers dentro daquela organização, que são muitas vezes aqueles influencers ocultos, mas que na verdade levam a tomada de decisão ir para um lado A ou para um lado B. Então, também é um elemento bem interessante. Já vi, inclusive, o ONA sendo usado em avaliação de desempenho. Foi um uso bem interessante. E agora eu queria comentar com você, além dessas que você você comentou, né, que já vem sendo usadas, que outras tecnologias que estão por vir, já estão sendo usadas, mas por poucas empresas ainda, e que podem vir a fazer diferença realmente na atuação do RH. E a diferença me refiro a impactos nos resultados do negócio. O que está por vir ainda, o que está por se difundir? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu trago muito, né, quando eu falo de tendências, que é algo, obviamente, que nem toda empresa vai utilizar, mas, assim, talvez a gente vai ser futurista demais, mas já que você trouxe algo que ninguém está usando, etc. e tal, vou trazer esse ponto, que é a robotização mesmo, né? De forma quase humanoide, assim, né? A gente vê, talvez aí em 5 a 10 anos, uma evolução muito grande, né? Assim, disso. A gente, nos últimos 12, 18 meses, até nos últimos meses, eu tenho visto assim, uma evolução muito grande né, de tecnologias nesse sentido, movimentos, forma de falar e tudo mais. Eu acho que não vai ser incomum a gente ver, ao invés de ver totens de comunicação em aeroportos, por exemplo, ou recepcionistas, a gente começar a ver alguns modelos desse tipo. E por que o RH usaria isso nas organizações?
não RH usaria isso, né? Eu estou falando que as empresas vão utilizar. Então, como é que isso mexe na forma de você gerir pessoas daqui para frente? Porque isso vai substituir, né, pessoas. Então, isso mexe na forma como você vai utilizar, né, a tua estratégia. Então, para quais cargos você vai fazer isso? E para essas pessoas que não vão ter, teoricamente, um trabalho mais, o que o RH vai fazer para potencializar esses talentos escondidos, acelerar suas curvas de aprendizado? Então, é muito mais relacionado aos impactos que essas novas tecnologias vão trazer, né? Outra coisa que pouca gente para refletir também, ou poucas áreas de RH param para refletir, é todo o processo, né, que também é um termo que eu falo bastante, né, que é a questão da tiktokização, né, da cultura dopamina, né, da gente ficar viciado em estímulos ultra rápidos, né? Isso mexe com a nossa capacidade de aprender, né, nos formatos tradicionais das organizações. Hoje, você falar para um grupo de pessoas que elas vão ficar um dia inteiro escutando uma pessoa falar, é quase, tipo, impensável, né? Que por mais interessante que essa pessoa seja, porque a variedade de estímulos é tão grande que as pessoas esperam, de uma forma geral, que a sua experiência de desenvolvimento seja tão estimulante quanto é o seu aprendizado no formato digital. Então, assim, também é uma tecnologia que ninguém, né, também, todo mundo usa, está aqui no nosso dia a dia, ela mexe profundamente com as estratégias de treinamento e desenvolvimento das organizações, mas nem todo mundo tem estratégias hoje para se utilizar disso ou minimizar os impactos disso dentro das empresas. Boa. Então, tecnologias que vão apoiar o RH, né, que já estão apoiando, que irão apoiar o RH, e outras que trazem desafios para o RH já ficar, né, já se preparar para isso hoje, né? Vou te falar outra aqui, né, que também é um termo que eu utilizo muito, que eu chamo de creatorização. O que seria isso? A gente vê hoje um crescimento assim muito grande de profissionais que já descobriram, né, que conseguem ter receita, venda a partir de apenas usando o seu celular, né? E cria ali um negócio em torno de si próprio, muitas vezes sendo um empreendedor solo e ganhando milhares de reais, milhões de reais. Qual é o impacto disso para as empresas, né? Antigamente, as empresas, elas concorriam com outras empresas por talentos. O que está passando a acontecer é que essa concorrência passa a não ser apenas com outras empresas. Ela passa a ser também com formatos de trabalho que antes não existiam e que vai fazer com que as empresas tenham que ser muito mais atrativas do que eram no passado, porque também tem um formato, até por conta dessa polimatia digital, da rapidez, das pessoas não desejarem nem mais crescerem verticalmente nas empresas. Elas querem apenas ir lá na empresa, desenvolver certas habilidades, capacidades, criar projetos, e caso não venham novos projetos interessantes, ela simplesmente muda para outra empresa e vai fazer o seu movimento de crescimento de forma muito mais horizontal do que vertical. Muitas vezes pensando ali também num modelo de empreender em paralelo, ser empreendedor solo e tudo mais. Então, assim, quando a gente pensa em tecnologia, né, a gente às vezes pensa muito no futurismo, as coisas, etc., mas tem coisa acontecendo agora, nesse momento, que no dia a dia as empresas não estão parando para refletir, mas a gente já observa escassez de profissionais altamente capacitados em diversas áreas. Se a gente for lá no sul do Brasil, aqui na região, né, sudeste, São Paulo, etc., então isso já é um elemento comum, você concorrer, né, essas concorrências aí com outros formatos de trabalho. Sim, porque impacta em comportamento, né?
Então aí a gente pode gravar outro podcast, André, sobre cada um desses temas que você trouxe, que eu acho que rende bastante coisa, porque só a parte, né, de você, desses novos formatos e visões da empresa ser uma plataforma que as pessoas estão olhando e operando é muito interessante, assim. E tem um outro ponto que me chamou bastante atenção, que a gente fala muito aqui, né, que na vida pessoal, né, e eu sei que é uma discussão sobre se separa ou não, mas não é sobre isso a discussão, mas a gente usa lá, redes sociais, aprende, não sei o quê. Então, outro dia eu aluguei um carro e eu precisava abrir o porta-mala. E eu não sabia como abrir o porta-mala, e aí não sei o quê. Vi um vídeo assim, tipo, não lembro se era no YouTube, mas em algum lugar que foi, tipo, 1 minuto e meio, aprendi a abrir o porta-mala do carro. E eu fiquei pensando, né, que loucura, porque a gente, inclusive, em desenvolvimento, mede algumas métricas que elas são do todo e não do problema. Então, a gente, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo com curso online, você deve ter tido muito contato com o curso online, né, e ainda tem. Então, a gente medir a taxa de evasão, não sei se é uma métrica de sucesso que é válida, porque talvez a pessoa só precise de uma aula, de 10, ou de 2, e ela pode ver a outra depois. Então, até o período que ela consome o formato, eu acho que tem muito impacto. Mas, enfim, acho que a gente pode deixar essa para uma outra conversa. Tem muito. Esse negócio, o lance das tendências e tal, tem muita coisa Legal. Que tem impacto, né, para de recursos humanos, que muita gente não está observando, né? E a gente está vivendo isso, né? Eu tenho a sorte de ter um filho de 13 anos, então todos esses movimentos, o que está acontecendo e tudo mais, eu vivo as tendências no dia a dia, né? Então é bem interessante de observar alguns comportamentos e visões mesmo dele nessa idade em relação ao que é trabalho, né? Que é totalmente diferente da nossa visão do que a gente foi acostumado. Boa, então vamos guardar para a próxima esse assunto, já fica aqui o convite. Te agradeço imensamente, em nome de todo o time MIT Sloan Management Review, por compartilhar tanto conhecimento de história, né, da sua atuação, também de coisas presentes e tendências futuras que tiveram muita valia. Então, realmente, muito obrigado, André. E aqui, pessoal, enquanto a gente não convida o André, não marca já, né? Convidado já tá, mas enquanto a gente não grava outro episódio com o André, fica aqui um convite para acompanhar os insights do André, para conferir esses insights na pesquisa da MIT Sloan Review, chamada Habilidades no Trabalho, Desafios e Oportunidades, que já está disponível aqui no portal da MIT Sloan Review. E também para conferir o episódio que nós gravamos com o André no ano passado, no podcast O Futuro Bem do Futuro. Então, tem André em várias possibilidades aqui para a gente falar sobre esse tema tão gostoso que é o futuro do RH. Enfim, agradeço muito também ao André, agradeço ao Santiago Andreuza pela participação aqui, pelo co-host aqui, agradeço também a Ana Louro, que fica com a gente no backstage, e claro, a você que nos acompanhou até aqui. Você pode assistir a este e a outros episódios do podcast Reconstruir RH no portal mitsloanreview.com.br e também nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.